Bom dia, igreja. Graça e paz para todos nós nesse dia, né? Quantos creem que Deus fala? Literalmente fala. Quantos creem que Deus já está falando desde que nós começamos? Glória a Deus, né? E Ele fala de diferentes maneiras, né? No meio dos louvores, no silêncio, através da palavra. Mas Ele fala, Ele fala. O problema é que nem sempre a gente ouve, né? Mas Ele fala. E hoje Ele vem falar mais uma vez, tá? Porque Ele vem nos preparar, né? Para o dia a dia, para o futuro, para aquilo que Ele sabe que vai acontecer, que a gente não sabe, né? Mas Ele fala. E eu vou ler a passagem que vai ser a base daquilo que eu vou falar. E depois a gente vai começar. A passagem está em Mateus 7, do versículo 24 ao 27. Ele fala sobre a casa na rocha e a casa na areia, ou na terra, em outras versões. Ele fala assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Que eu não fale aquilo que eu creio, entendo ou quero. Que eu fale aquilo que está no Senhor e que o Senhor colocou no meu coração. Que eu possa me livrar, Senhor, de tudo aquilo que é carne, mente, natural, Senhor. Para poder deixar fluir o Senhor, Pai. Que teu nome seja glorificado, Senhor. Amém, Pai. Amém. Essa passagem é uma passagem curtinha, tá? Mas é uma passagem muito forte. Uma passagem que fala de muitas coisas nesses poucos versículos. Ela fala de investimento, ela fala de fundamento, fala de consequências, fala de estrutura, fala de sabedoria, fala de experiência, fala de fé e fala de juízo final. Tudo isso nessa passagem curtinha. Eu vou assim colocar vocês assim, a par do contexto, se bem que é uma passagem muito conhecida, né? E um momento em que Jesus começa, né, o seu ministério assim aberto, né? Assim, ele se dá a conhecer e começa a ensinar, né? Essa passagem está um pouco depois do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é uma das passagens mais fortes e mais assim divisora de águas, né? No Novo Testamento, porque ele fala do que é o reino de Deus, né? Como que a gente vive ou deveria viver no reino de Deus, né? Então ele vai falando de felicidade, de bem-aventuranças. Ele vai dando um modelo de vida, um modelo que não era comum, tá? E continua não sendo comum, né? É o modelo do reino de Deus, é o padrão de Deus, e é um padrão alto. Não é um padrão assim normal que a gente vê todos os dias, é um padrão alto. E Ele quer que a gente aprenda a viver nesse padrão. Esse é o alvo que Ele tem para nós. Então Ele começa falando isso, né? Multidões assim ouvindo, né? Multidões. E Ele vai falando de várias coisas depois de falar são os princípios, né, do reino. E Ele vai falando assim, vai fazendo. Ele é um mestre muito sábio, né? Porque Ele lidava com todo tipo de pessoas, né? Há pessoas que conheciam a palavra, as pessoas que não conheciam, e Ele vai ensinando, e a maneira mais prática assim, que Ele tem de ensinar é através de parábolas e através de comparações, tá? Então Ele vai falando de coisas que as pessoas conhecem, para que eles pudessem
entender se eles estivessem dispostos a escutar aquilo que ele estava falando. Então ele fala de luz, ele fala de trevas, ele fala de sal, ele fala de construção de casas, como é essa situação, essa passagem, né? Mas antes dele falar aqui da casa sobre a rocha, ele fala de duas passagens que são muito fortes. Ele fala que a árvore se conhece pelos frutos, tá? Não importa a aparência da árvore. A árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore boa vai dar frutos bons. E uma árvore ruim ou estragada vai dar frutos ruins, né? E isso é muito forte, né? Porque o ser humano, em geral, naquela época e nessa época também, é muito assim, acostumado a viver de aparências, tá? Querer parecer bonzinho, querer parecer bonitinho, querer parecer... Mas a verdade, o que Jesus está falando, é que o que importa é aquilo que está dentro. Porque aquilo que está dentro é o que vai sair para fora, é o que vai ser a verdade, independente dessa aparência. A próxima passagem é uma passagem eu acho muito forte. O pastor já tem orado várias vezes sobre isso, e eu creio que Deus quer que a gente pense sobre isso. Ele fala assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Quer dizer, estava dentro da igreja, não estava fora da igreja, dentro da igreja. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Eu não sei para vocês, mas depois de muito tempo na igreja, da gente vir todo domingo, escutar a palavra e tudo, que a gente entre na presença do Senhor no juízo final, e Deus fala: quem é você? Nunca te conheci. Eu acho isso muito forte. Muito forte. Isso é uma coisa que aperta meu coração e me leva a querer ouvir, aplicar, praticar e mudar cada dia, né? Mas isso a gente só vai saber no dia do juízo final, né? Só, hoje não. Mas ele vai falando, ele está falando, e ele vai falar, depois dessas duas passagens, ele vai falar sobre a construção de uma casa. Uma casa é uma coisa que todo mundo, hoje e naquela época, sabe o que é. Construir uma casa, muita gente constrói, né? Mas ele estava falando para esses seguidores, e nesses seguidores tinha gente, ele sabia que eram seguidores e outros que não eram seguidores. Mas estava todo mundo aí, ouvindo ele. Então ele vai falar para todos eles, né? Então, ele fala assim: uma casa, nesse momento, é comparada a nós, a você e a mim, um ser humano, né? Como é que é construída uma casa, né? Não é da noite para o dia. A casa não se constrói numa semana. A casa se constrói, era demorada. Eu que tenho meu marido arquiteto, sei quanto demora construir uma casa, né? Desde que você pensa na casa, desde que você faz o projeto, até que você começa a construir, até que você termina, demora muito tempo e dá muito trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho para quê? Dá trabalho para que essa casa seja uma casa firme, uma casa aconchegante, confortável, que tenha tudo o que você precisa, mas o mais importante e que ninguém vê é o fundamento da casa, os alicerces da casa. Isso ninguém vê. O tempo que a gente passa para os fundamentos, para construir a base, os alicerces da casa, é uma coisa que ninguém vê. Leva muito tempo, leva muito dinheiro, leva muito trabalho, leva muito esforço e ninguém vê. Tanto é que às vezes as pessoas pensam que a gente está perdendo tempo, que está perdendo dinheiro, porque não aparece. Não aparece. Mas esse fundamento, esse alicerce, é o que vai dar sustento para essa casa.
é o que vai fazer que essa casa não caia no chão, não destrua, não tenha rachaduras, enfim, que ela não caia, né? E Deus está falando, Jesus está falando, tá? Na verdade, a construção da casa, como a construção assim da nossa vida, é uma coisa que nunca acaba, não é? Não sei, alguém construiu uma casa aqui, mas quando você constrói uma casa, você começa com o básico, né? Mas sempre tem alguma coisa para fazer. Alguma coisa para reformar, alguma coisa que você, quando foi morar lá, você não achou confortável, não era o que você queria. Aí você quebra, você faz de novo, ou você compra uma enfeite. É uma coisa que, na verdade, é muito difícil que você fala, bom, acabou, agora está do jeito que eu queria. Sempre vai aparecer alguma coisa. Na vida da gente, se a gente compara a construção da casa com a nossa vida, o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento, é a mesma coisa. A gente nunca chega num momento que fala, ó, acabou, já estou 10, 100%, não preciso mais nada, não preciso aprender nada, eu já sei tudo, eu já passei por todas essas... Não existe isso. A gente está constantemente em construção, constantemente em evolução. A escola onde eu trabalho, a Escola do Futuro, o logo da escola é uma construção, são tijolinhos. E é muito, a pessoa que fez esse logo foi muito assim, muito graciosa, teve a direção de Deus mesmo, porque são tijolinhos e uma Bíblia embaixo. É uma Bíblia aberta e os tijolinhos. Então, o que a gente transmitiu para essa pessoa? Que cada criança ia ser construída dia após dia com diferentes traços de caráter, com diferentes orientações, com diferentes regras, com a base da Palavra de Deus. Então, esse é o logo da Escola do Futuro, né? E a gente sabe que a educação é uma construção, sim. É uma construção dia após dia. Na vida da gente é a mesma coisa, tá? Agora, tem pessoas, sim, que acham, né, que a vida deles está jóia, que eles já sabem de tudo, como eu acabei de falar, que aprenderam, que estudaram, que têm vários títulos, vários diplomas, vários mestrados, né? E acham que já está tudo bem na vida deles. Qual é o problema dessas pessoas? Essas pessoas estão fechadas para ouvir a voz de Deus, estão fechadas para crescer, estão fechadas para melhorar, estão fechadas para amadurecer, conforme a palavra de Deus. E Jesus sabia que entre as pessoas que estavam ouvindo ele, tinha os escribas que eram assim, né? Eram pessoas que sabiam de tudo, tá? Só que qual era o problema? O problema era que eles sabiam, mas não praticavam, não viviam conforme aquilo que eles sabiam. E Jesus, nesse curto parágrafo, ele estava confrontando eles. Ele estava confrontando. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, ele é chamado de sábio. Ele é chamado de prudente. O que é sábio? Sábio é você agir conforme os critérios, os princípios e os valores de Deus. E aquele que constrói a sua casa sobre a areia ou sobre a terra, segundo as versões, ele é chamado de tolo. Ele é chamado de insensato. E na comparação de um e do outro, a gente vê várias características. Eu acabei de falar para vocês que a construção de uma casa demora tempo, exige muito trabalho, muito dinheiro também, né? Para você fazer as escavações, se você colocar os fundamentos. E a casa sobre a terra, a casa sobre a areia? A casa sobre a areia é uma casa que se constrói rápido, sem muito esforço. Rapidinho. Preocupado mais em terminar rápido nas aparências do que no verdadeiro fundamento da casa. E ele está chamando a atenção da gente. E ele está falando para a gente aonde que você está construindo a sua casa. Eu estou falando para vocês, mas Deus falou para mim toda essa semana. Aonde que você está construindo a casa? Você está
a base da tua casa, o fundamento da tua vida, o fundamento do teu casamento, o fundamento da tua família, qual é? São as minhas palavras? São os meus princípios? São os meus valores? E Ele está falando o quê? Ele falou comigo essa semana. Cris, vem tempestades. Já temos tempestades. Vem ventanias. Vem inundações. Como que você vai aguentar tudo isso? Porque vem. A gente queira ou não queira, ele vem. Tá? Mais cedo, mais tarde, mais forte, menos forte. Vem. E ele falou para mim, tem gente assim que acha que não vai passar por provações, porque a vida deles foi tão tranquila, tão fácil, sem problemas. Mas ele falou para mim, o dia do juízo final, você vai ter que dar conta dos seus fundamentos. Então, o que eu quero dizer assim? O que Deus quer que eu fale para vocês? E hoje, quando o Fábio orou no começo do culto, ele orou por ousadia, tá? E eu falei, Senhor, me dá ousadia para eu falar para a tua igreja aquilo que o Senhor está querendo falar. Tá? Aonde que você está fundamentando sua casa? Quais são os valores e os princípios que você está colocando como base, fundamento da sua casa? Na igreja aqui, em todas as igrejas, enfim, Deus fala. Eu comecei falando isso. O problema não é ouvir. Está todo mundo aqui, está ouvindo. O problema é escutar a voz do Senhor. Ouvir. Ficar arrepiado assim com uma palavra, chorar no louvor, tranquilo. O que acontece quando a gente sai daqui? A gente vive o que a gente ouviu, o que Deus falou, não o que o pastor falou, o que a Cris falou, o que o Beto falou, é o que Deus falou. E como que a gente sabe se a gente vive? A gente pratica? A gente obedece? Não estou falando para você, estou começando para mim. A gente faz isso. Jesus fala, a gente acabou de louvar. Eu te amo, Jesus. Todo mundo falou isso, né? Eu te amo, Jesus. O que Jesus falou? Quem me ama, obedece meus mandamentos. O que é obedecer os mandamentos? É colocar em prática. É colocar em prática. Obedecer é você praticar. Não é somente ouvir. Ouvir, todo mundo ouve. Chorar, você chora. Ficar arrepiado, também. Achar maravilhoso, também. A gente pratica. A gente vive o que Deus fala. E o pastor tem falado várias vezes, né? Assim, de uma pregação ou de um sermão, as pessoas lembram. Que porcentagem, pastor? 20%, 10%. Pratica. Isso é uma realidade. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Nós temos assim 3 tipos de inteligência. Uma inteligência mental, tá? Então você está aqui, você está ouvindo. Eu ou quem estiver aqui na frente, você pode ser... Legal, ela tem razão. Faz sentido o que ela está falando. Tá? Claro que faz sentido porque eu estou pegando a palavra. Então faz sentido, não sou eu que estou falando. Essa é a primeira inteligência. Tem outra inteligência, que aquilo que é falado mexeu com o teu coração. Falei, ixi, eu acho que tem alguma coisa que estão querendo falar para mim. Essa é a inteligência emocional. Então, você entendeu com a tua mente, você pegou no teu coração, mas é uma terceira inteligência, que é a que vai fazer que a gente viva a palavra, e é a inteligência espiritual, que é você entender quem é que está falando. Eu não sou eu que estou falando.
Eu estou passando para vocês o que Deus falou para mim. Então, se vocês olham para mim e vocês acham que eu estou falando legal, olha que interessante o que ela falou, será que... Tudo bem, vocês vão sair daqui numa boa, vocês vão dar um abraço, um beijinho, nossa, que legal, pregação da Cris, isso outro. Agora, se você com a inteligência espiritual, você entende que é que Deus está falando para nós, isso não vai ficar na mente ou no coração, vai mexer com o teu espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós. Quem tem certeza que o Espírito de Deus habita em você? Eu tenho certeza. Se você não tem certeza, então a gente pode conversar sobre isso depois de orar. Mas se você tem certeza, o Espírito de Deus habita em você. Então, é Deus que está falando. É Deus que está confrontando. É Deus que está mexendo. É Deus que está falando. Presta atenção, porque vem inundação, vem tempestade, vem doença, vem, se queira você ou não queira. Pode ser maior, pode ser pior, não importa, mas vem. A gente vai ser arrastado pelas águas. A tempestade, as inundações, as doenças, os problemas. Sabe para que servem? Para testar o nosso fundamento. Onde que a fé é provada? Nas tribulações. Porque quando tudo está bem bom, é fácil. Tem um louvor que fala: cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então a nossa fé é provada sim. E a fé tem a ver com fundações. O que fala a definição de Hebreus 11? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo e a convicção daquilo que vai acontecer. Essa é a fé. Quando que isso é provado? Quando temos algum problema. Quando tudo está legal, com certeza não. Então, construir a casa sobre a rocha, significa você ir buscar nas profundezas do teu ser, na profundeza da palavra, ter intimidade com Jesus, que é a rocha. Isso que a palavra está nos falando hoje. Vai buscar. Deus está falando. Deus falou comigo. Vai mudar. O que significa isso? Oração, jejum, leitura, aplicar a palavra, viver a palavra. Vir na igreja? Com certeza. Mas não é só isso. Porque a gente sai da igreja e esquece. Porque as coisas do dia a dia ocupam nosso tempo, nossa cabeça, enfim, tudo. É normal. É fácil? Não. É impossível? Não. Por quê? Porque nós cantamos também. Jesus está conosco. Ele está do nosso lado. Ninguém fala que é fácil. Ele não está falando que é fácil. Tanto é que ele está confrontando. Faz 2000 anos está confrontando as multidões desde aquela época. Quando nossa fé é provada, no meio das tribulações, no meio das tempestades, nas inundações, ali é que nossa fé é provada. Isaías 26:3 fala: Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme nele, porque nele confia. Aonde que a gente encontra paz? Em Jesus. Só. Não tem outro lugar onde a gente possa achar paz. Não tem. E Jesus mesmo falou: eu deixo a minha paz, que independe das circunstâncias. Você pode estar no meio de uma doença, você pode estar no meio de uma tribulação, você pode estar no meio de problemas financeiros, você pode estar no meio de problemas familiares, mas se você está em Jesus, na rocha, você vai ter uma paz que é
é difícil de explicar. Não dá para explicar. Quem já sentiu essa paz? Amém. Só Ele. Felicidade. As bem-aventuranças falam, feliz é aquele. Eu tenho uma coisa que eu fico assim. Hoje, estando na escola e lidando com as mães e tudo, as mães hoje em dia são as mães pais, né? Estou falando do casal. É bem complicado. Sabe o que eles falam? Eu quero que meu filho seja feliz. Esse é o comum denominador, todo mundo, tá? Eu quero que meu filho seja feliz. O que é ser feliz? Mateus fala que feliz é o pobre de espírito. Feliz são os que choram. Feliz são os humildes. Feliz os que têm fome e sede de justiça. O padrão de Deus. Ele fala de felicidade. Não é que com Jesus tudo está... Não, só problemas. Não é. Ele fala de felicidade. Ele tem um padrão. E eu tenho perguntado para as mães, o que você está querendo falar? Seu filho seja feliz. Que ele possa decidir o que ele quer, comer o que ele quer, fazer o que ele quer. Oh, meu Deus. Esse é o padrão de Deus para nós. E isso que Ele quer para você e para mim. E isso que Ele quer falar hoje, nessa manhã. Além de como você constrói a sua vida, qual é o fundamento para a sua vida, Ele fala para você, família. Como você construiu, ou constrói, ou está construindo a sua família? Qual é a base? Nem sempre. Na verdade, eu falaria que a maioria das vezes, né, as pessoas não se preparam para o fundamento de uma família. Não se preparam, por diversos motivos, né? A gente construiu nossa família também, a gente não tinha a base de Jesus. Mas Ele é tão misericordioso e tão bom que Ele nos resgatou. E olha, é assim você tirar uma base e colocar outra. Desconstruir uma coisa que você viveu, cresceu, acostumou, formou, você fala, está tudo errado, vamos tirar. Quebrar e construir de novo dá mais trabalho ainda, gente. Dá mais trabalho. Mas Ele é misericordioso. Ele quer. Olha minha família, olha meu neto, olha meu filho, minha nora, meus filhos. Eles estão ali, eles conheceram a palavra. Mas dá trabalho. Dá trabalho. E se você me olha e me diz, bom, tudo bem, como que eu faço agora? Vai atrás da rocha. Resgata. Dá tempo. Deus tem pressa, mas Ele está com a gente, dá tempo. E o que eu começo a fazer? Começa a ter um culto doméstico. Uma vez por semana, se reúne com a família, pega a palavra, lê a palavra, ora, louva. Começa a resgatar a coisa. Você conhece hoje. Você conhece, você está ouvindo? Você está escutando? Pratica. Faz. Como? Eu estou falando, mas é melhor você perguntar para Deus que Ele vai te dizer. Muito melhor do que eu. Coloque em prática. Ouvir sem praticar não vale de nada. Deus quer que a gente pratique, viva. Aqui dentro da igreja, nas 4 paredes, a gente sabe, isso aqui é uma igreja, tá? O grande desafio é você mostrar fora da igreja que os outros lá fora entendam o que é uma igreja. Você viver lá fora, eu viver lá fora aquilo que a gente aprende, ouve de Deus e escuta de Deus aqui dentro. Esse é o grande desafio. Tudo que é sabedoria humana, ele é como a relva, como fala Isaías, que murcha e cai. Tudo que é sabedoria humana passa. Tudo que é opinião de homens passa. E hoje a informação está à disposição. O que você queira saber está aí. O que você queira escutar está aí. O problema é que isso passa.
E aí você acaba seguindo a um, depois não é nada disso, segue a outro. Não, não é nada disso, segue a outro. Não é nada disso. Aonde que a gente tem aquilo que nós devemos viver e praticar? É aqui na palavra de Deus. Aonde que está o fundamento? Aonde que está o fundamento? Gente, eu faço palestras e eu vejo, as pessoas entram, acham bárbaro, genial, dá abraço, beijo, batem palma e tudo. Mas quando terminou a palestra, tem gente que vem, você vem na minha casa para fazer aquilo que você está fazendo. Essa pessoa não está disposta a viver. Ela quer que eu faça por ela. O grande desafio é viver a palavra. Esse é o grande desafio. O grande desafio é viver como filhos de Deus, filhos da luz, lá fora. Ali onde você está. Você não precisa pegar um microfone e sair pregando por aí. Você precisa viver a palavra. Tem gente que conhece a palavra. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar alguma vez esse historiador e filósofo Karnal? Vocês já ouviram falar? O cara conhece a palavra melhor do que muitos pastores. Conhece. Ele sabe do que está falando. Mas ele é ateu. Apesar de conhecer a palavra, ele não está disposto a viver a palavra. E hoje ele é um cara super famoso, tá? Que fala muito bem da palavra. Mas ele não vive, não conhece. E ele mesmo fala que ele é ateu. Você está entendendo que conhecer a palavra não é nenhuma garantia? Você está entendendo que participar de um culto não é nenhuma garantia? Você está entendendo que você ouvir sermões, isso e o outro, não é nenhuma garantia? Não é. É viver a palavra. Construir a casa, construir minha vida, construir minha família sobre o fundamento da palavra de Deus. Viver. Tomar posse da identidade que nós temos em Cristo Jesus. Esse é o começo. Esse é o começo. Eu sei que todos nós temos histórias de vida com nossos pais, nossos professores, enfim, que machucaram a gente, que criticaram a gente, que falaram coisas ruins, tristes, fortes da gente, que mexeram com a nossa identidade. Todos nós temos. Mas hoje eu tenho uma nova identidade. Eu nasci de novo. E a gente precisa viver isso aí. Qual é a minha identidade? Eu sou filho de Deus. Fala isso. Eu sou filho de Deus. E essa é toda a diferença na sua vida. Você vai ficar doente? Vai. Como que você vai passar essa doença? Como que você vai enfrentar isso? Assumindo que você é filho de Deus? Ou se deixando abater pela doença? Como que você vai enfrentar uma dificuldade financeira? Olhando, meu pai não deu, minha mãe também não, eu vou acontecer. Não, eu sou filho de Deus, a minha história é diferente. E Deus está do meu lado. A fé é provada, a sua identidade é provada no dia a dia, dentro e fora da igreja. As pessoas têm que olhar para você e dizer, olha, Cristo é uma luz diferente. Ela fala diferente. O que ela tem? É Deus. Eu quero que você tenha. Eu quero falar como você fala, Marcinha. Eu quero. Os de fora têm que falar isso. Porque se nós somos diferentes, que somos? Isso não é para a gente ficar orgulhoso, arrogante e soberbo. Isso é para dar temor de Deus. Perante Deus, eu tenho a responsabilidade
de refletir, de fazer, de falar, de ser aquilo que Ele é, aquilo que Ele foi e aquilo que Ele quer para você e para mim. Então essa casa sobre a rocha é exatamente isso. Construir a casa sobre a rocha, gente, dá trabalho, sabe por quê? Porque quando você começa a cavar na sua vida, nas suas experiências, sai muita coisa ruim. Não é fácil. Dói. Mas isso precisa ser jogado fora e colocar os princípios e os valores de Deus no seu lugar. Tudo que você ouviu, tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi antes de conhecer a Jesus, tudo que falaram para mim, tudo que ensinaram para mim, eu jogo fora e eu coloco aquilo que Deus tem para a minha vida. É uma decisão nossa. Decidir. Decisão. Eu não consigo viver ou aplicar ou usufruir de uma coisa se não decido. Cada um aqui tem que decidir. Eu não posso fazer isso por você. Eu estou sendo confrontada. Deus está me confrontando. E eu espero que Deus confronte você, porque não sou eu que está confrontando. Se você está escutando Deus falar, decida colocar em prática aquilo que você sabe. Porque aqui na igreja, estou falando da nossa igreja, aqui na igreja Deus tem falado. Aqui na igreja Deus tem ensinado. Aqui na igreja a gente tem recebido comida da palavra, do bom e do melhor, gente. A pergunta que Deus faz, que Jesus me fez e que Ele faz para vocês: vocês têm aplicado, vivido aquilo que a gente tem ouvido, tem escutado? Família, trabalho, vida pessoal, tudo isso precisa estar fundamentado na palavra. Quem quer ser sábio aqui? Não é todo mundo? Nossa, achei que era todo mundo. Nossa. Se vocês querem sábio, eu quero. Salomão pediu sabedoria, Deus deu. Qual foi o problema de Salomão no final da vida? Ele tinha aprendido. Ele tinha aprendido. Em Provérbios ele fala: quando eu era criança no colo do meu pai, e ele me ensinava e me falava. Ele foi ensinado desde que ele nasceu. Mas as coisas do mundo, as mulheres, a riqueza, é diferente a nossa vida? Não é. Não é. Desviaram ele e se afastou de Deus. Olha como é fácil. E o cara pediu sabedoria para Deus. É um desafio. É um desafio. Viver a palavra. Salomão esqueceu de viver aquilo que tinha aprendido desde que ele nasceu. Esqueceu. Porque ele achou mais bonito, ou mais legal, ter muitas mulheres, ter muito dinheiro, fazer o que ele queria. Ele mesmo fala: eu fiz o que eu quis. Eu comprei o que eu quis. Eu fui aonde eu quis. O que faltava para Salomão? Nada. Ele tinha até a palavra de Deus dentro dele, porque ele foi ensinado. Ele foi ensinado por um homem como Davi, que é o único homem segundo o coração de Deus na Bíblia. Imagina se ele não teve um bom ensino. Imagina se não teve. Teve sim. Isso é para quê? Para que a gente não fale. Por exemplo, eu não nasci num lar cristão. Eu também. Minha mãe não me ensinou, meu pai não me ensinou. Tenho minha desculpa. Não tem. Salomão foi ensinado desde que ele nasceu e ele se desviou. É decisão. Quando? Todo dia. Quando você acorda. Quando eu acordo. Todo dia. É decisão.
eu vou acordar mais cedo para orar, porque eu preciso me alimentar da palavra para enfrentar esse mundo lá fora. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ouvir louvor todo dia, sim, porque isso vai tirando toda a caca da minha cabeça e colocando coisa boa. Eu preciso decorar a palavra, preciso sim, gente. Pastor, você tem que voltar a fazer aquilo de decorar, tá? Era muito bom. Eu preciso decorar, porque quando vem a enchente, quando vem o vento, você pega a palavra que está na sua cabeça, no seu coração, no seu espírito, e você usa contra isso, para você eliminar, não, para você passar por isso. A gente vai passar por isso. Quando passares pelas águas, não te afundarás. Vai passar pelas águas? Vai. Vai enfrentar doença? Vai. Eu louvo o Senhor por como a Mila, o Estevam e o Pedro estão passando por essa tribulação. Porque eles estão passando por essa tribulação, firmando a família deles no fundamento que é a palavra. As pessoas olham para isso e eles não acreditam. É o fundamento. É o fundamento. E eles vão passar. A Simone vai passar também com o fundamento, entendeu? Não tem outra maneira. Senão você sucumbe. Você se abala, você acaba. Não tem outra saída, gente. É o desafio de Deus. Ele está falando. Escuta. Escuta, porque vai vir. Vai ver individualmente, como família, como igreja, como cidade, como país. Vem no mundo inteiro. Vem. E a gente precisa estar fundamentado e forte na palavra. Para que quando você passe, quando eu passe, como as coisas que vão vir, isso não estou falando nenhuma assim, profecia. Está na palavra isso aí. Então, vai vir sim. Que a gente possa passar juntos, fundamentado na palavra. Se você não está 100% forte, que você possa ligar para teu irmão e falar: olha, me ajuda em oração, né? Porque não estou conseguindo. A gente é um corpo, nós somos um só. Então, isso que Deus está falando hoje, tá? Deixa eu ver, porque anotei muita coisa aqui. Sim. Queria falar sobre... deixa eu ver onde que está. Romanos... Não. Várias coisas aqui que Paulo fala, tá? Ele fala em Filipenses. Paulo foi um homem, um apóstolo, né? Que todo mundo conhece a história dele, né? Deus o alcançou de uma maneira assim violenta, né? Ele caiu do cavalo, literalmente, ficou cego 3 dias. Deus estava falando para ele: você não quer me ouvir? Você vai me ouvir, entendeu? Então ele também não tinha, ele conhecia a palavra, conhecia muito bem a palavra, mas ele não vivia. Tanto é que ele perseguia, né, os cristãos. Mas com esse encontro que ele tem com Deus, com Jesus, ele aprendeu muitas coisas. E aprendeu assim da noite para o dia, praticamente, né? Nos tempos que ele ficou. E aí em Filipenses 4, 12 e 13, ele fala assim... Ele está falando e fala: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Aprendi a estar contente. Tem outras versões. E que é contente? Contente quando você aceita e é agradecido pela situação, porque você sabe que tudo tem um propósito na vida e que Deus está com você. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Olha ele, posso, tudo isso que ele falou, posso todas as coisas por meio de Cristo. Paulo era diferente que você e eu? Não era. Não era.
Só que ele tinha tido um encontro com Cristo, assim, que mudou da noite para o dia a vida dele. E ele fala: eu posso. Eu posso. Como ele fala em outro lugar: eu, o maior dos pecadores. Olha como mudou a identidade dele. Eu posso. Eu posso em Cristo, porque me fortalece. Você pode viver a palavra, esse padrão alto que Deus tem para nós? Pode. Eu posso também. Em Cristo. Porque Cristo habita dentro de você. E depois em Romanos, o mesmo Paulo, né? Está falando o tempo todo, né? Deixa eu procurar aqui. Romanos 8, 35. Olha a convicção de Paulo, tá? Cadê? O que nos separará do amor de Cristo? O que pode separar você e eu do amor de Cristo? Do obedecer a palavra? O que pode me impedir ou te impedir de obedecer a palavra? Esse é o amor de Cristo. O que pode te impedir? Nada. Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte. Olha todas as tribulações, tá? Será que alguma tribulação, alguma enfermidade, algum problema financeiro, físico, emocional, familiar pode nos separar do amor de Cristo? Não, tá? Por causa de ti, como dizem as Escrituras, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Eu estou convencido, fale comigo, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo nosso Senhor. Aleluia! Nada pode te impedir obedecer. Nada pode te impedir amar a Cristo e receber o amor de Cristo. Nada. Nada. É só decidir. É só tomar essa decisão. É só dizer: Jesus, eu te amo e eu quero esse padrão de vida. Eu não conheço, é difícil para mim, mas eu quero. E se você quer, Deus está com você. Porque Ele também quer, eu tenho certeza. Ele morreu para que a gente alcançasse esse padrão de vida. Você sabe para que Cristo veio aqui? Para quê? Para Ele mostrar ao homem, a você e a mim, como se vive o padrão de Deus. Para Ele mostrar que é possível viver. Porque tudo bem, Ele era Deus, mas Ele era homem. Ele teve sede, Ele teve fome, Ele chorou, Ele se preocupou. Ele veio para mostrar. Porque já tinha sido falado, e as pessoas não entendiam. Então falou: tudo bem, eu vou lá e eu vou mostrar. Porque você quer que eu desenhe? Tá? Então Ele veio para mostrar. Olha Paulo. Ele aprendeu. Se ele aprendeu, você pode aprender, eu também. Tá? É só querer. Sofreu? Sofreu. Passou por dificuldades, açoites, naufrágios, etc. e tal. Mas no final da vida dele, ele falou o quê? Combati o bom combate. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, eu vou... Repete comigo assim agora. Espírito Santo, que habita em mim, quero me tornar inteligente no meu espírito. Me ensina a escutar
e discernir as palavras que vêm de Deus. Destrava meus ouvidos. Libera a inteligência espiritual para poder entender e viver a tua palavra. Essa palavra de Deus hoje, para mim e para vocês, é uma chamada de atenção de Deus. Por quê? Porque quando a gente não sabe, Deus não vai cobrar por alguma coisa que a gente não sabe. Mas agora não sabemos. Então nós somos responsáveis. Ele falou. Quem escutou, escutou. Quem não escutou, não escutou. Mas Ele falou. Agora fica com a gente, com você e comigo. Decidir. Você já orou para destravar os ouvidos e ativar a inteligência espiritual. Discernir quem é que está falando. Fecha os olhos. Fecha os olhos, não olha para mim. E repete junto comigo. A gente vai assumir definitivamente a identidade que Deus tem para nós. Você vai fechar os olhos, coloca uma mão na sua cabeça e uma mão no coração. E você vai repetir com fé. Eu sou de Deus. Eu venho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso fazer o que Deus diz que posso fazer. Eu vou chegar onde Deus quer. Eu sou redimido. O Cristo ressurreto vive em mim. Jesus Cristo já derrotou Satanás. Eu estou perdoado. Eu já estou curado. Eu já estou salvo. Deus é bom. Deus me ama. Deus é meu provedor. Eu não vivo para crer. Eu creio para viver. Eu não recebo para crer. Eu creio para receber. Amém? Aleluia. Essa é a minha identidade hoje. Em Cristo eu faço proezas e você faz proezas. Em Cristo eu vivo o que Ele tem para mim. Nada pode impedir aquilo que Deus tem para a tua vida. Não importa o que tenha falado, o que venha falar para você. Nada vai te impedir. Você vai chegar onde Cristo quer. Não o que os homens querem. Nem o que você acha que vai chegar. Amém. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, anda pelo caminho dele. Ele é o caminho, mas às vezes a gente, não, acho que esse caminho é um pouco melhor, mais rápido. Anda pelo caminho. Ele é o caminho. Ele habita em você. Gente, a gente precisa tomar posse disso. O inimigo quer nos roubar essa verdade. Mas ele não vai roubar, porque Deus fala. E você está hoje com os ouvidos destravados, com a mente alerta, para você entender e para você sair daqui, dessa igreja, que tem sido usada por Deus para falar a verdade. E você vai viver. Você vai conseguir viver. Isso é para a honra e glória do Senhor. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor fala. Obrigada porque o Senhor não nos deixa ignorantes, Pai. Obrigada porque o Senhor quer que cada um de nós sejamos sábios na Tua palavra, Senhor. Sábios, Senhor, nos Teus princípios. Sábios, Senhor, nas Tuas regras, nos Teus valores, Senhor. Sábios, Senhor, para poder contaminar esse mundo, para poder influenciar esse mundo, Pai. Para assim como o Senhor está falando desde o começo, com ousadia, Senhor, a gente saia lá fora e viva o amor de Deus, Pai. Porque nós precisamos ser ousados para viver a Tua palavra. Dá-nos a Tua ousadia, Senhor.
Dá-nos a tua força, Pai. Dá-nos, Senhor, enquanto nós descansamos, enquanto dormimos, Senhor. Fala conosco, ao nosso coração, Senhor. Nos lembra, Senhor, das tuas palavras, Pai. Obrigada, Pai. Porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia se renova nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.